Oi, gente! Hoje eu vim trazer o resumão das minhas leituras do mês de agosto, que inclusive foi um mês que eu consegui ler bastante coisa. Foi um mês que eu tive bastante tempo livre, mais do que os outros meses do ano, então eu consegui aproveitar esse tempo livre para ler mais. Que eu fiquei muito feliz, porque às vezes, quando acontece da gente ter tempo disponível, a gente acha que vai conseguir ler bastante, a gente acaba encontrando outras coisas para fazer no lugar, mas realmente esse mês deu mesmo para ler muito. E eu acho que eu fugi bastante dos lançamentos nesse mês de agosto. Eu peguei e li bastante livros que estavam aqui bastante tempo para eu ler, ou então que eu prometia ler há algum tempo, e foi um mês aí de desencalhar leituras antigas. Então, antes de eu mostrar os livros para vocês, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva, curtam esse vídeo e ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Se você gosta de promoções de livros, eu tenho um canal de notícias no Telegram que eu compartilho todos os meus links lá quando tem promoções, pré-venda de livros. A primeira leitura que eu concluí no mês de agosto foi um livro que eu já tinha começado a ler ele no final de julho, se eu não me engano, mas daí eu terminei ele bem no comecinho do mês, que foi Guerra, Adorável Guerra. Esse livro que foi lançado pela Dark Side, ele é um romance histórico. Ele pode ser considerado um pouquinho de fantasia, porque quem está contando a história são os deuses do Olimpo, mais destacadamente Afrodite está contando uma história. Então, por ter essa questão dos deuses gregos aqui narrando uma história, pode ser considerado um pouquinho aí de fantasia. Mas o livro ele é muito mais uma ficção histórica, é uma história de amor, um romance que se passa durante a Primeira Guerra Mundial. A Afrodite está contando a história de dois casais, onde ela meio que fez acontecer, né, esses casais em meio à guerra que estava acontecendo. Então ele é um livro que vai falar sobre o amor pela perspectiva aí da deusa do amor. Ele vai falar também sobre a guerra pela perspectiva do deus da guerra, o Ares, e tem outros deuses, né, envolvidos aqui na história também. Vai falar muito sobre música também, é um outro contexto que o livro traz. O início da era do jazz também, né, logo depois da guerra, então tem um personagem muito envolvido nisso. O livro vai falar muito também sobre segregação racial durante a Primeira Guerra, e ele acaba sendo um livro muito sensível por falar sobre perdas, falar sobre eventos traumáticos, né, que a guerra pode proporcionar também para quem está envolvido. Mas, acima de tudo, é uma linda história de amor, gente. Eu fiquei muito envolvida na história desses casais aqui do livro. Foi um livro que me conquistou demais. Eu já imaginava que fosse uma história que eu ia gostar muito, sabe? Que eu ia dar 5 estrelas. E o livro entregou tudo que ele prometeu para mim. Realmente foi uma história que me comoveu muito. Tem todos os elementos que eu gosto muito de encontrar em romances históricos. E por ser um romance assim mais antigo, ali dos anos 20, ele é aquele romance mais fofinho, mais delicado, né, que não tem muito contato, e eu acho que eu acabo me envolvendo, me apaixonando bastante com esse tipo de romance, ainda mais porque tem esse fator de guerra aí, que deixa as emoções deles mais intensas, né, durante tudo que tá acontecendo aqui. Então eu fiquei totalmente entregue aos casais que a Afrodite estava contando aqui, a história, e realmente o que eu mais gostei foi a história dos casais do que, digamos, a parte dos deuses do Olimpo. Nós temos aqui uma pianista que acaba se apaixonando por um soldado que recém se alistou aí para a guerra, e também nós temos aí um músico do Harlem que acaba se apaixonando por uma cantora. Todos esses personagens envolvidos com a música estão trabalhando em um centro recreativo ali para soldados, eles são voluntários ali na guerra, então é uma história muito, muito interessante, gente, eu recomendo muito para vocês. Essa foi uma leitura que eu fiz com o meu clubinho de leitura pelo meu projeto do Catarse, então é muito especial você encontrar um livro 5 estrelas favorito aí das leituras do ano, junto com outras pessoas ali que estavam lendo comigo. Inclusive, nesse mês aqui, ainda tem uma outra leitura que nós lemos juntos, que deu o que falar aí no finalzinho do mês de agosto, porque esse daqui, na verdade, era a leitura do mês de julho. Eu que li atrasada ali, terminei no começo do mês, mas daí a leitura do mês de agosto mesmo, do clube de leitura, eu conto para vocês aí mais pra frente desse vídeo. Tem um outro benefício no meu projeto do Catarse, onde um apoiador é sorteado no mês para escolher uma leitura para fazer junto comigo,
ou escolher um livro para eu ler, né, entre os livros que eu tenho. Daí eu faço essa leitura junto com esse apoiador que foi sorteado. E tinha uma leitura que eu comecei, eu acho que lá no mês de junho, mês de maio, não lembro, já faz muito tempo que a gente tinha começado esse livro. Só que aconteceu que a Nayara, que era a apoiadora que escolheu esse livro, ela ficou por um período ali que ela estava trabalhando muito e ela não conseguiu mais voltar para a leitura. Daí a gente deu uma pausa nessa leitura e eu resolvi retomar o livro agora no mês de agosto para eu não esquecer a história. E ela acabou terminando daí o livro junto comigo agora no mês de agosto também, que foi A Seca. É um livro da Jane Harper, lançado pela Morro Branco. Eu tenho essa edição aqui, ó, da tag Inéditos, que ele tem essa capa aqui, mas eu vou deixar aqui para vocês a capa que foi lançado mesmo pela editora. Ele é um livro de detetive, na verdade o protagonista do livro ele é um policial, mas é como se fosse uma história de detetive, só que muito pessoal, porque o que aconteceu aqui nesse livro é um assassinato envolvendo ali um grande amigo da adolescência do nosso protagonista. Esse cara junto com a sua família foram encontrados mortos e tudo leva a crer que ele matou a família e depois ele se matou. Mas daí quando o Aaron retorna ali para a cidade natal dele, a cidade que ele passou ali, essa adolescência, ele acaba descobrindo que essa história aí não pode ter sido exatamente dessa forma, né? E ele passa a investigar por conta própria o que aconteceu ali com o amigo dele e a família do amigo dele. Se tem outras pessoas, outras coisas envolvidas aí por trás disso. E envolve também muito uma história do passado deles, porque antigamente uma namorada do Aaron tinha morrido afogada e foi um escândalo isso na época, tanto que ele e o seu pai tiveram que sair da cidade por conta disso e ele nunca mais tinha retornado. Então agora com esse retorno as pessoas começam a falar dele, daí tem mais essa história aí com o amigo dele. É uma história pessoal envolvendo o nosso protagonista que tá investigando ali tanto coisas do passado dele quanto essa história aí envolvendo o amigo dele. Mais ou menos essa investigação que você vai encontrar nesse livro. Ele é um livro que me envolveu bastante ali no começo da leitura, eu estava bem imersa, só que foi um livro que me decepcionou muito no final da história. Eu acho que ele é um livro que ele não amarrou muito bem as coisas da investigação. Ele é um livro que trouxe uma coisa que podia estar conectada com tudo, mas na verdade era uma coisa totalmente dispersa, que foi colocado na história assim como se fosse uma pista falsa, uma coisa para despistar, que não tem nada a ver com a outra coisa que estava acontecendo. Eu achei que poderiam ter mais conexões, eu gosto muito mais quando o autor amarra as histórias e tudo faz sentido, tudo que foi colocado ali tem a ver com a investigação principal, e eu acho que a autora fugiu muito disso ali no final do livro. Também acontece uma coisa ali no final que você fica indignado de por que o personagem não pensou nisso antes, foi uma coisa que aconteceu só no final para dar uma resposta no final. Não dá para entender, sabe? Porque que ela só jogou isso ali na última página do livro também. Então eu achei o final do livro muito decepcionante, infelizmente, porque foi uma história bem escrita, uma história que você se envolve, só que foi uma conclusão, né, uma amarração ali de coisas que não funcionou muito comigo. Para os livros de investigação que eu curto, não foi um final satisfatório, na minha opinião. E daí o livro que foi escolhida por uma apoiadora do Catarse no mês de agosto mesmo, pra gente ler, foi Iris Kelly Não Namora. Esse daqui já é um lançamento desse ano, que eu acabei comprando, porque eu amei muito os outros livros, né, o Delilah Green e Astrid Park, e esse daqui simplesmente fiquei apaixonada pelo romance, eu fiquei viciada nesse casal, gente. Nós acompanhamos a Iris, que é uma amiga da Astrid, que a gente vê nos outros livros anteriores, e aqui nós acompanhamos a história dela se envolvendo com uma outra pessoa. E o par romântico dela, gente, é muito fofo, assim, a Stevie. É uma pessoa que sofre de ansiedade, ela tem ali uma questão com o seu ex-relacionamento, que ela ainda tá lidando com isso. E a Iris também tem alguns traumas ali dos relacionamentos anteriores e juntas elas acabam sendo perfeitas, assim, uma para a outra. Elas são totalmente diferentes também, uma da outra, e eu acho que acabou combinando muito para a história.
É um livro muito divertido, elas duas acabam tendo histórias engraçadas para contar, situações engraçadas, e é aquele livro que tem namoro de mentira, então tem esse clichêzinho assim, ó, que é muito legal. Tem cenas mais 18, que na minha opinião foi muito bem escrita também. Eu amei muito esse livro, gente, zero defeitos, acabou sendo um dos meus romances favoritos aí do ano. Curti muito, muito mesmo a leitura, gente. Eu convido vocês a conhecerem essa trilogia, que é de romance sáfico, romance entre mulheres, e são romances adultos. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os 3 livros, que vocês podem conhecer um pouco mais sobre as 3 histórias, como que elas se conectam, o que que elas têm de bom, assim, para vocês lerem. Vejam o vídeo que eu fiz. Agora deixa eu contar para vocês uma fantasia maravilhosa que eu li nesse mês de agosto e que vai entrar aí nos meus favoritos do ano, com certeza, gente. Essa fantasia, ó, maravilhosa. Tem no Kindle Unlimited, então eu já falo pra vocês, ó, leiam. Vocês não vão se arrepender. É o Ladrão de Estrelas. Olha pra vocês verem o tanto de coisa que eu marquei. Vocês sabem, né? Quando tem fantasia que eu marco assim, ó, tudo isso, é porque é muito boa, assim. E esse livro aqui, ele é inspirado na história de As Mil e Uma Noites. Ele tem mitologias do deserto, então, por exemplo, quem gosta da Rebelde do Deserto vai gostar muito desse livro também. Por isso, assim, ó, que eu me apaixonei. E ele é um livro farofinha, sabe? Tem vários clichêzinhos, várias coisas bem legais. É uma leitura, assim, bem fluida. Você lê o livro, você não consegue parar de ler ele. Ele é um livro bem viciante, que você lê rápido. E eu acho que as pessoas deveriam conhecer mais esse livro, falar mais sobre ele. Eu espero que a editora traga logo o segundo livro, porque é uma trilogia. Nesse universo aqui, nós temos a mitologia dos djinns, que são aqueles gênios. E eles são raridades aqui nesse local. Eles são seres muito poderosos, então eles são caçados hoje em dia aqui nesse mundo para as pessoas usarem as magias desses djinns. E daí nós temos uma mercadora que ela tem ali como guarda-costas um djinn, ninguém sabe disso, mas ela tem uma história aí antiga com esse djinn que é tipo um protetor dela. Eles são muito amigos. E como ela tem ali um djinn ao seu dispor o tempo todo, eles aproveitam para vender magia, artefatos mágicos, né? E viverem disso com esse dinheiro. Então ela é uma mercadora ali de artefatos proibidos. E daí um dia ela salva a vida do filho do sultão e o sultão contrata ela para encontrar um artefato mágico que é uma lâmpada que contém um djinn dentro dessa lâmpada. O sultão quer ter em posse esse artefato e ele manda ela lá para o Mar de Areia, que é um lugar muito perigoso, para ela ir em busca dessa lâmpada. E o filho do sultão acaba acompanhando ela nessa aventura. Tem muitas coisas assim, ó, envolvidas nessa sinopse que eu contei para vocês. É um breve resumo, tá? Porque acontece muita coisa até chegar nessa parte e depois ainda fica toda essa aventura deles no Mar de Areia, que acontece muita coisa, tem muitas revelações a respeito dessas magias dos gênios. Gente, é sensacional. É assim, ó, o sabor da fantasia, das mitologias. Muito bons personagens, muito carismáticos, você se envolve bastante com esses personagens. E assim, meus queridinhos do coração, gente, vai estar ali, ó, num top 3, top 5 do ano, essa fantasia. Uma das minhas fantasias favoritas do ano, gente. Vocês precisam ler. É isso, tá no Kindle Unlimited, não tem desculpa para vocês não lerem. Para quem gosta das recomendações que eu dou de livros de fantasia, vocês vão gostar muito desse. E daí, gente, eu entrei num desafio nesse mês de agosto do Vlog 100, onde eu li livros favoritos dos meus seguidores. Então eu acabei lendo um livro do Harlan Coben, que foi Apenas um Olhar. Eu tenho também essa edição aqui, ó, da tag Inéditos. Deixa eu mostrar aqui como que é a capa dele. Ele tem uma capa bem simples, assim, ó. Assim. Mas eu quero dizer pra vocês que eu gostei muito desse livro. Eu nunca tinha lido um livro desse autor e eu acho que eu me envolvi bastante na história. Ele é um livro onde nós temos uma protagonista que é uma pessoa comum, assim, que acaba investigando tudo. E se não fosse ela, assim, a gente não ia descobrir nada desse grande mistério. A Grace faz tudo nessa história. Ela acaba revelando umas fotos da sua família e no meio das fotos que ela revela tem uma foto muito estranha ali de um grupo de jovens e daí uma das meninas ali da foto tá com a cara arriscada com um X. Ela mostra isso pro marido dela porque um dos caras da foto parece muito com o marido dela mais jovem.
e daí ele age meio estranho quando vê essa foto, daí ele diz que não conhece, e daí depois disso ele pega o carro, sai de casa e ele desaparece, não volta mais pra casa. E daí a gente acompanha a Grace tentando descobrir o que aconteceu com o marido dela, qual que é o mistério dessa foto aí por trás. E ao mesmo tempo nós temos o ponto de vista de outros personagens também, porque tem um cara que tá seguindo o marido dela, e daí tem um assassino, um serial killer que acaba sequestrando o marido dela. Gente, é um bafafá esse livro, acontece tanta coisa. E no começo parece muitas histórias que depois elas vão se conectando. São histórias que vão se entrelaçando. Até porque tem uma outra história diferente de tudo isso no prólogo do livro também, que envolve um assassino de aluguel que ele acaba revelando que matou uma pessoa, que a princípio ela tinha morrido de um incêndio acidental, mas na verdade não era. Então, esse livro parece que ele te joga várias coisas no começo e quando você vai conectando tudo depois, é genial, gente. Eu pensei que o autor não ia conseguir amarrar tudo, mas ficou muito legal como que ele encaixou todas as peças dessa história que a gente encontra, dessas várias histórias, né, acabam se entrelaçando. Eu adorei, gente, me diverti muito com esse livro do Harlan Coben. Gostei muito do final dele também. Eu acho que a única coisa que não me fez dar 5 estrelas é que eu passei um pouco de raiva em alguns momentos. Quando tem aqueles personagens que você sabe que eles estão escondendo alguma coisa, mas eles não falam, só ficam fazendo assim, ó, a sonsa. Ai, eu ficava com muita raiva desses momentos, senão teria sido 5 estrelas, porque se repetiu bastante no livro e a gente sabia que os personagens estavam escondendo coisas. A Grace era a única que encontrava tudo e revelava tudo. Mas eu gostei muito do livro e eu quero ler outros livros do autor agora, depois que eu li esse. Eu também li Violeta, da Isabel Allende. Eu nunca tinha lido nenhum livro dessa autora e esse livro eu vi as pessoas falando muito bem dele, favoritando esse livro. E era uma história que me chamava a atenção e agora foi o momento de eu ler ela e eu acabei gostando muito. Vai contar a história da Violeta, que é uma mulher que nasceu em meio à gripe espanhola e vai acompanhar toda a vida dela, terminando ali em 2020 durante uma outra pandemia, né, a pandemia do Covid. E daí nós acompanhamos a vida de uma mulher que, assim, acontece muita coisa, é aquele livro de fofoca, de família, tem toda uma questão ali envolvendo um relacionamento dela, os filhos dela, e daí, por exemplo, ela tá contando a história para uma pessoa que você descobre mais pra frente para quem que ela tá contando essa história da vida dela, e acaba sendo um livro muito emocionante em alguns momentos, e também acaba sendo um livro histórico, porque foi um período ali que aconteceu muitas coisas históricas. É um livro que fala muito principalmente da ditadura aqui nos países latinos. É um livro também que fala aí da ascensão do feminismo também ao longo dos anos. É um livro que vai falar sobre várias questões muito interessantes. E, acima de tudo, é um livro que vai falar muito sobre família, porque conta muito aí a história da vida dela. Eu adorei, gente. A autora tem uma escrita que te envolve bastante. Eu me senti muito envolvida ao longo de todo o livro. Eu, na verdade, escutei esse livro no Audible. Escutei ele em forma de audiobook e eu recomendo muito para vocês. É muito boa a narração desse livro. Então, eu acabei escutando, assim, em 2 dias. Eu fiquei muito imersa nessa leitura em 2 dias e acabei amando muito. Não foi um livro favorito, mas foi um livro aí que eu adorei demais e valeu muito a pena a leitura, valeu muito a pena ter conhecido a escrita dessa autora também. Agora vamos falar de uma outra leitura coletiva que eu fiz no mês de agosto, que foi A Zona Morta, do Stephen King. Esse daqui era um livro que eu tinha encalhado há muito tempo, acho que era o livro do Stephen King que eu tinha mais tempo aqui para ler. A Zona Morta não é um livro de terror, ele é um livro onde nós temos um personagem que ele acaba sofrendo um acidente e fica em coma por 4 anos. Quando ele acorda, ele acaba descobrindo que tem um poder de tocar nas pessoas e saber tudo sobre a vida delas e até saber um pouco do futuro, do que pode acontecer envolvendo essa pessoa. E daí o Johnny, ele é um cara bem comum e é um cara muito bom, então o autor escreve um herói bem interessante aqui no livro, porque ao longo da história ele vai descobrindo melhor sobre esse poder dele e no que ele pode usar isso, qual que seria o propósito
dele ter ganhado esse dom, dele ter ganhado esse poder. Vai falar muito sobre essa trajetória de heroísmo ao longo do livro. E apesar de ser um livro que não acontece muita coisa, que pode ser um pouco monótono e enrolado em muitos momentos, se você está acostumado com a escrita do Stephen King, você acaba se envolvendo bastante no livro porque é uma história interessantíssima. Você se interessa muito por cada detalhe. Eu acho que também assim, é uma história diferente de outros livros. Então você acaba se envolvendo bastante com a história do Johnny, você acaba se emocionando também com algumas coisas que acontecem ali na trajetória da vida dele. Recomendo muito para vocês, gente. E para quem já leu o livro e quer saber minha opinião com spoiler, eu fiz uma live de discussão lá no Instagram. Então, se vocês olharem lá no meu perfil do Instagram, vai ter essa live com spoiler sobre cada detalhe ali do livro, tudo que eu achei sobre ele, tem mais detalhes lá. Mas foi um livro do Stephen King que eu acabei gostando bastante. No final do mês de agosto, teve o Encha o Seu Kindle, que era uma ação onde a gente podia baixar gratuitamente vários e-books. A maioria eram autores nacionais e eu peguei alguns para ler durante a última semana de agosto. Então eu li A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, e eu amei demais esse livro, gente. Eu me diverti muito. Foi um livro que me fez dar muita risada também. Eu não sabia que a história era tão engraçada. Nós temos um personagem que após a morte da mãe dele, ele vai para uma cidade saber mais sobre o pai dele, a família paterna dele, que é um pedido que a mãe dele fez antes de morrer, dele ir atrás de conhecer mais sobre o pai. E dele chega nessa cidade sem nada, assim, com fome, sem lugar para dormir, e a avó dele acaba não recebendo ele. Então daí ele acaba tentando procurar um lugar para ele passar a noite e ele descobre que nessa cidade tem uma cabeça do Santo Antônio, que era de uma estátua que era para ser construída, e acabou que a cabeça não foi colocada no corpo da estátua. Então essa cabeça tá lá no chão, abandonada, e ele acaba dormindo dentro da cabeça do santo. E ele acaba escutando as orações das mulheres para o Santo Antônio. E no outro dia ele acaba conhecendo um menino que visita ali a cabeça do santo como um esconderijo. E eles acabam conversando e tendo a ideia de usar isso para eles ganharem dinheiro. Então eles começam a ajudar uma moça ali que gosta de um médico para eles ficarem juntos, e acaba sendo assim, ó, muito divertido isso. E depois que as pessoas ficam sabendo que isso aconteceu por causa do santo, várias mulheres aparecem ali na cidade querendo o milagre do Santo Antônio, e eles se aproveitam disso, sabe? Se aproveitam para ganhar dinheiro. Então a história acaba sendo muito engraçada por causa disso, e ao mesmo tempo tem toda uma história, uma ambientação de cidadezinha pequena, envolvendo essa história da construção da estátua. Tem muito mais por trás dessa construção da estátua, tanto que depois que essa construção não deu certo, meio que a cidade ficou amaldiçoada, sabe, por causa da cabeça do santo. Daí eles nem comentavam mais, era proibido falar sobre o Santo Antônio, era proibido ter o santinho, sabe? Era uma coisa assim meio amaldiçoada, que é muito interessante a história da cidade também a respeito disso. E também um outro fator que você encontra nesse livro é a respeito da história do protagonista ali com a família dele, a história dele com o pai, com a avó, como que ele acaba se envolvendo ali nessa cidade que ele nem conhecia também. E é muito interessante esse livro. Ele é interessante, ele é envolvente, ele é divertidíssimo. Foi 5 estrelas favorito também, gente. Eu amei muito esse livro. E ele é curtinho, você lê ele muito rápido e acontece várias coisas legais. Sério, gente, leiam esse livro, deem uma chance. Ele é um livro que foi lançado há muito tempo, mas eu só ouvi falar mais sobre ele aí nos últimos meses e eu fiquei com vontade de ler e não me arrependi dessa leitura, gente, porque ó, entrou nos favoritos do ano também. E daí eu li mais um livro das Baldassari, que é A Princesa e o Cappuccino. Esse daí é um romance sáfico, adulto, e que ele é curtinho, assim, ele é bem rapidinho de você ler também.
Foi um dos primeiros livros que elas escreveram. São as mesmas autoras de Uma Pitada de Sorte, tá? Mas esse foi o meu livro menos favorito delas, porque eu achei que a história foi um pouquinho assim, sem sal, sabe? Faltou um temperinho ali pra eu curtir um pouco mais o casal do livro. Nós temos uma personagem que ela acaba resolvendo ter um dia onde ela resolve fazer tudo, assim, esquecer dos problemas, gastar o dinheiro dela e fazer algumas aventuras. É um dia vivendo a vida doidado. E daí ela tá numa cafeteria experimentando várias comidas, várias bebidas. E ela vê na sua frente uma mulher linda, maravilhosa, ruiva, que parece uma princesa da Disney. E ela tá tomando um cappuccino muito bonito. Então, por isso que o nome do livro é A Princesa e o Cappuccino. E daí elas acabam conversando nessa cafeteria e a menina que parece uma princesa acaba resolvendo passar esse dia com ela também, esquecer os problemas dela e elas passarem por algumas aventuras. Então é um livro que elas acabam se conhecendo dessa forma, elas acabam fazendo algumas coisas inusitadas juntas e ao mesmo tempo você descobre o que está acontecendo na vida delas para elas meio que quererem esse refúgio aí de um dia. Então é bem interessante a respeito disso, mas não foi algo que me envolveu muito, que eu me apeguei muito, assim, à química do casal. Eu acho que faltou um pouquinho a mais, assim, para eu gostar muito do livro. Mas é uma leitura divertida, acaba sendo uma comédia romântica, assim, que elas têm umas conversas bem interessantes, bem romance de conquista. Então eu recomendo para vocês também. E eu conheci também um autor nacional que é o Ítalo Oliveira. Eu li 2 livros dele que são bem curtinhos. Um é uma fantasia que é O Rio e a Raposa. Esse livro é tipo contos de fadas, é Disney, é muito gostosinho e muito surpreendente o final, porque ele vai trazer uma mitologia coreana, ele é inspirado nessa mitologia, onde nós temos uma menina que foi criada por uma deusa e essa deusa transformou ela numa raposa. Mas depois de 1000 anos, ela deixa a menina vivendo sozinha. E daí, para isso, ela fala que durante o dia ela vai ser uma raposa e durante a noite ela acaba se transformando em humana. Que daí ela pode sair um pouco da floresta e experimentar essa vida de humana. E nisso ela acaba fazendo amizade com uma outra menina. Elas ficam muito amigas. E ao longo dessa história também ela acaba conhecendo um menino e acaba se apaixonando, tem toda uma história de amor e amizade nessa história. Outra coisa também é que a cada ano ela vai ganhar uma cauda nova, né, como raposa, e essa cauda vai surgir à lua cheia, mesmo ela estando na forma de humana. Então é uma mitologia baseada na raposa de 9 caudas, para quem conhece, que é um ser mítico conhecido ali como um demônio. Então você fica meio intrigado para saber, né, como que isso vai ser mostrado aí nesse livro e acaba surpreendendo muito, gente. Eu me surpreendi demais com o final dessa história, eu me envolvi muito. Então, para quem gosta de fantasias, estilo conto de fadas, baseado em mitologias asiáticas, esse livro é incrível. Eu me envolvi bastante e ele é muito rápido de ler. E o outro livro dele, que é O Esôfago, já é um drama bem pesado e cheio de gatilhos, mas que me surpreendeu bastante também. No começo, eu pensei que eu não ia gostar tanto, mas chegando no final, eu fiquei refletindo muito sobre a leitura e acabou pesando assim muito pra mim e não tinha como eu não dar 5 estrelas também. Ele conta a história de uma moça que ela tava indo pro trabalho e daí no meio disso ela acaba se atrasando pro trabalho porque alguém se jogou nos trilhos do metrô. E depois ela descobre que essa pessoa era uma colega dela da escola. E a partir disso a gente volta pro passado e tem toda essa história da adolescência dela. Essa história com essa menina que não era uma amiga, era uma pessoa que fazia bullying com ela. E então a gente acompanha a história dela do presente e do passado. No presente também, a gente sabe que ela não tá mais com o marido dela e tem uma história ali envolvendo esse marido. Você se envolve muito com a história dessa personagem. É uma personagem com vários traumas e você vai descobrindo isso ao longo da leitura, vai meio que juntando as coisas para você entender e compreender a personagem, sabe, no final da leitura. E eu achei isso genial, mas ele é um livro cheio de gatilhos, ele tem gatilhos de autoflagelação, tem gatilhos de estupro, ele tem gatilhos de suicídio, então
É um livro pesadíssimo, apesar dele ser curtinho, mas para quem gosta assim de se aprofundar mais nesses temas aí, ele é um livro muito bem escrito, com uma mensagem assim bem interessante ali para o final da leitura. Você termina o livro refletindo sobre muitas coisas, então eu recomendo bastante para vocês também. Outro livro do Vlog 100 que eu terminei no mês de agosto também foi A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Esse é um autor que eu já tinha lido outro livro dele, que era o Marina. Inclusive, no vlog, eu fiquei chamando o livro de Mariana. Não sei se vocês separaram nisso, mas o nome do livro é Marina. E na época que eu tinha lido, eu não tinha gostado dele. Mas daí eu resolvi dar outra chance pro autor com A Sombra do Vento, que ele é um livro muito favorito de algumas pessoas. E eu achei a história muito interessante. Eu gostei muito da história do livro. Eu comecei ele achando que eu ia gostar muito, porque é um estilo de história que me chama a atenção. Mas eu acho que a forma que foi conduzida, a forma que foi escrita, meio que foi me desgastando ao longo da leitura. Nós temos um protagonista que a gente acompanha que quando ele era criança, logo que ele perdeu a mãe, o pai dele levou ele para um lugar escondido ali de Barcelona, que é o Cemitério dos Livros Esquecidos, que é como se fosse uma biblioteca secreta onde tem livros misteriosos, livros raros que você não encontra em nenhum lugar. E daí o pai dele diz que ele pode escolher um livro para ele ser o guardião desse livro. Então, para uma criança, isso foi fascinante, né? E ele acaba escolhendo o livro que se chama A Sombra do Vento. E ele acaba gostando muito do livro, ele acaba se identificando muito com a história do livro. E quando ele vai pesquisar melhor sobre o autor, ele acaba descobrindo uma história muito misteriosa a respeito desse autor e a respeito desse livro também, né? Por que ele é um livro raro que você não encontra mais em nenhum outro lugar? E isso passa a ser ali a história desse personagem. Ele passa praticamente a vida toda dele envolvido na história desse autor. Ele vai atrás de tentar descobrir mais sobre o autor desse livro que ele ama tanto. Então, por isso que é um livro que fala muito com nós leitores, né? Que somos apaixonados por alguns livros e a gente quer saber mais sobre o autor, sobre a história da escrita daquele livro. Então, é esse o personagem que a gente encontra. Então, gente, convenhamos, a história é muito interessante. Eu amei muito a premissa desse livro, mas conforme eu tava lendo ele, eu tava cansando da leitura, a escrita me cansou muito, a escrita não me envolveu ao longo das páginas. Depois da metade do livro, eu só queria saber como que a história terminava, sabe? Eu não estava mais envolvida na escrita mesmo do Carlos Ruiz Zafón. Então eu acho que essa é uma questão de que a escrita não bateu comigo, sabe? Não deu match ali, né? Eu e o Carlos Ruiz Zafón. Mas digo pra vocês que ele é um livro muito bom. Se funciona com vocês, eu acho que ele é um livro que vale muito a pena ser lido. O final acaba surpreendendo bastante. Meio que vira, assim, uma coisa bem cheia de reviravoltas, assim, a história que o personagem estava buscando tem várias reviravoltas ali pro final. Então eu achei bem interessante as revelações sobre o mistério. Mas o meu problema mesmo foi a condução da história. Ao longo de todo o livro, eu estava cansada, não funcionou comigo, infelizmente. Então foi um livro que eu acabei dando 3 estrelas por conta de eu gostar bastante da história, mas como eu não gostei da escrita, não gostei da condução, da trajetória ali de leitura, não poderia ser mais do que 3 estrelas para mim. E eu terminei o mês de agosto com uma grande decepção, que foi A Canção dos Ossos, da Gil Domingues. Essa daqui foi a outra leitura que a gente fez no meu clube de leitura, pelo meu projeto do Catarse. E eu com os meus apoiadores tivemos uma opinião unânime. Ninguém gostou desse livro, gente, no meu clube de leitura. E assim, eu fico chateada disso ter acontecido. Realmente, gente, eu não queria estar falando mal desse livro, porque é uma autora nacional que eu já tinha lido Luzes do Norte e tinha gostado bastante da duologia Luzes do Norte. Eu já recomendei aqui para vocês. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre os 2 livros. E eu estava muito empolgada para esse aqui, porque ele é uma fantasia mais sombria, que prometia ter um relacionamento sáfico entre 2 mulheres, e também inspirado em O Fantasma da Ópera, que é um clássico que eu gosto muito. Então esse daqui tinha tudo para ser um livro que eu fosse gostar muito, mas não aconteceu, gente. Foi um livro que eu passei muita raiva.
ao longo da leitura. Ele é um livro que ele traz uma personagem que não é uma mocinha, tá? Ela é mais colocada como vilãzinha da história, ela mostra muito ali um lado sombrio, é como se fosse uma anti-heroína. É essa a proposta do livro. Mas o meu problema mesmo foi com o desenrolar da história. Eu acho que teve muitas situações, muitas cenas que eu passei tanta raiva que faz com que você não aproveita muito essa questão aí do lado sombrio. Primeiro porque teve muitas cenas que eu achava que eram picuinhas adolescentes e que não combinava muito com o estilo gótico, com a época também que o livro se passava. Parecia muito Meninas Malvadas ali dos anos 2000, sabe? Não encaixava muito bem a narrativa com as amizades tóxicas que eram colocadas aqui na história. E daí você sabia que essa amizade não funcionava de jeito nenhum e a personagem ficava o livro todo correndo atrás dessa amizade. Ai, porque ela é minha melhor amiga e não sei o que. E tipo, era o livro todo. Eu senti que o livro se repetia muito, era muitas cenas repetidas que você não aguentava mais, sabe? Você passava muita raiva porque não era uma amizade que funcionava e a personagem ficava indo atrás. Outra coisa também é que quem vai ler o livro esperando um romance sáfico vai se decepcionar muito por questões da reviravolta que tem ali no final. O romance meio que acaba sendo uma piada, assim, no livro, pelas reviravoltas que tem no final da história. Então, não vá ler esse livro focado no romance, que você vai se decepcionar muito. E chegando no final da história, teve muitas coisas que não se encaixavam, sabe? De coisas da fantasia que aconteceram que saíram meio que impunes. E você não entende como que ninguém se tocou de algumas coisas, como que as coisas saíram sem ninguém perceber de como que realmente aconteceram, assim. É umas coisas meio inacreditáveis, assim. É um livro meio que não consegui defender, sabe? Então, infelizmente, eu acho que a autora, ela quis focar muito num negócio mais dark, romance, mas eu acho que não funcionou muito bem. Teve muita coisa decepcionante a respeito da fantasia, porque eu acho que a fantasia é muito mais explicada na primeira página do livro do que você encontra ao longo do livro todo. Então, não é uma coisa que vai sendo desenvolvida ao longo da história, que você vê como isso é incrementado na história. Eu acho que a fantasia não fazia muita importância pro que aconteceu aqui. Ai, tem muitas coisas que não se encaixam, gente. Só vocês lendo para vocês entenderem o que eu estou falando. Vai sair um vlog aqui no canal que eu falo melhor sobre esse livro, e daí eu falei uma parte com spoiler nesse vlog. Se vocês têm curiosidade de saber realmente o que eu não gostei, daí vocês veem essa parte com spoiler no vlog que vai sair ainda. Eu acho que eu consegui explicar melhor com spoiler. Sem spoiler, eu não quero estragar a experiência de leitura para quem não quer saber o que aconteceu. Então é isso, gente. Eu falei para vocês que eu tinha conseguido ler muita coisa. Eu estou muito feliz com as minhas leituras porque eu encontrei alguns favoritos nesse mês de agosto. Então, eu vou deixar o link de todos esses livros aqui na caixa de descrição. Vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. E aqui do lado vai ter a playlist com as leituras de outros meses, caso vocês tenham perdido algum desses vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!